Fala galera, estamos de novo aqui para mais uma aulinha, continuar falando um pouco sobre os cálculos químicos, sobre essa parte dentro da química que se refere a essa matemática, esses raciocínios que a gente tem que ter relacionados aos cálculos. Bem, a ideia é o seguinte, agora a gente vai falar sobre as chamadas leis ponderais. O que acontece? Quando a gente falou lá de reação química, eu lembro até que eu comentei num determinado momento, e eu falei sobre a lei de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria. O que são essas leis? A lei de Lavoisier é uma das leis ponderais. São regras que relacionam a massa das substâncias químicas com a reação química aonde ela acontece. Então eu tenho uma equação química que representa uma determinada reação química e existem regras relacionadas às massas dessas substâncias que serão utilizadas para cálculos a partir desses valores. A gente vai estudar aqui as leis ponderais em questão, as 3 leis ponderais que aparecem dentro dos concursos de vestibular relacionados e, no caso, o Enem mais especificamente falando. Certo? A primeira lei é a lei de Lavoisier, que eu já tinha citado num determinado momento numa outra aula. A lei de Lavoisier, também conhecida como lei das conservações das massas, ela tem o dizer, o tema, onde diz: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Eu lembro que eu falei quando eu estava me referindo ao balanceamento. O que a gente fazia no balanceamento? No balanceamento a gente igualava as quantidades que eu tinha de átomos de um lado e do outro da reação química. O que eu tinha no reagente e o que eu tinha no produto. Eu fazia uma igualdade de massas. De quantidades. Como eu fazia uma igualdade de quantidades, a ideia é que as massas serão exatamente iguais. Então, dentro da lei de Lavoisier, o que eu tenho é que a massa que eu tenho no reagente é exatamente igual à massa que eu tenho no produto. A lei de Lavoisier é chamada de lei de conservação das massas exatamente para isso. Toda a massa que eu tenho no reagente de uma reação química tem que ser exatamente igual à massa que eu tenho no produto. A gente falou sobre as massas moleculares, as massas molares. Então, se eu tenho as massas dos dois lados exatamente iguais, é porque a quantidade de átomos é exatamente igual. Eu não tenho quantidade de átomos dos dois lados, o carbono tem um. 2 oxigênios, 2 oxigênios. Como eu tenho quantidades iguais e os átomos têm o mesmo valor, eu tenho as massas sendo exatamente iguais. Então, a lei de Lavoisier, ela se refere à massa do reagente e à massa do produto. A ideia é: o somatório das massas dos reagentes devem ser exatamente igual ao somatório das massas do produto de uma reação. A segunda lei, chamada de lei de Proust, foi Proust o cientista que criou essa lei, ela se refere às proporções das massas. Como assim as proporções das massas? Eu tenho o seguinte, eu tenho lá as massas de uma determinada substância. 12 gramas de carbono, 32 gramas de gás oxigênio, 44 gramas de gás carbônico. Se eu altero uma das massas, todas as outras massas serão proporcionais. Então, por exemplo, passei todas as massas aqui, de 44, passei para 88, multipliquei por 2. De 32, tenho que passar para 64. De 12, tenho que passar para 24. Por exemplo, de 12 passei para 6, dividi pela metade, a proporção se mantendo. De 32 vou para 16, de 44 vou para 22. Então, essa lei, ela indica uma proporção das massas. A lei de Lavoisier e a lei de Proust trabalham juntas. Então, a ideia é o seguinte: a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas do produto. E, se eu altero a massa de uma determinada substância, todas as outras substâncias também serão alteradas, na mesma proporção. Então, por exemplo, tem aqui uma outra reação química. HCl reagindo com NaOH, ácido clorídrico com hidróxido de sódio, formando sal, NaCl e H2O, água. Reparem que se eu altero uma massa, todas serão alteradas na mesma proporção. Então, por exemplo, aqui eu dividi todas as massas pela metade. Todos os valores de massas foram divididos pela metade. Daqui, eu multipliquei todas as massas por 2.
Foi feita a multiplicação e todas foram multiplicadas por 2. Aqui eu peguei dessa linha em questão e multipliquei todas elas por 10. Então eu tenho que ter a mesma proporção. E detalhe, a massa do reagente tem que ser igual à massa do produto. Eu não posso ter alteração nessa lei. A lei de Lavoisier e a lei de Proust vão trabalhar juntas. Então eu tenho a conservação da massa e a proporção das massas se mantendo dentro de uma determinada equação química, dentro de uma reação química. Eu tenho o somatório das massas de produtos e reagentes exatamente iguais e as proporções mantidas quando eu altero a massa de uma determinada substância. Existe uma outra lei, que é a chamada lei de Dalton, e nela você diz o seguinte, ela é um pouquinho mais específica. Quando você tem duas substâncias em questão, reagindo, se eu fixo a massa de uma delas e altero da outra, eu produzo nova substância. A ideia é porque você tem lá a lei de Lavoisier, a lei de Proust, se eu alterasse uma, eu teria que alterar todas elas, correto? Se eu fixar uma e alterar a outra, eu produzo novas substâncias com a mesma substância de reagente. Então, o fixar as substâncias vai alterar a relação da massa, somatório vai ser diferente, consequentemente, substâncias diferentes serão somadas, já que eu não posso ter somatórios diferentes e mesmo a substância não fere o que a lei de Lavoisier diz, quando diz que a massa do reagente é igual à massa do produto. Então, a lei de Dalton, ela exatamente fixa os valores para eu poder alterar o outro e, consequentemente, formar novas substâncias. Tá legal? Então falei das 3 leis ponderais. Leis ponderais são aquelas que relacionam as massas das substâncias dentro de uma reação química. Lei de Lavoisier, lei de Proust, lei de Dalton. Certo? Aqui eu trago um exercício para a gente entender como que a gente poderia trabalhar a questão das leis. Então, por exemplo, o bicarbonato de sódio, que é o fermento, decompõe-se originando carbonato de sódio, água e gás carbônico. Então, o bicarbonato sofre uma reação de decomposição, de quebra, onde ele produz carbonato, água e gás carbônico, sendo este responsável pelo crescimento de bolos. Então, a gente tem, a partir do bicarbonato, que é o fermento, a produção do gás carbônico que faz o bolo crescer, as massas crescerem. Só para vocês entenderem o processo, o gás carbônico é produzido a partir dessa decomposição que ocorre, certo? Essa decomposição produz o gás carbônico, ele tem que escapar. O gás vai buscar escapar. O que ele faz? Ele vai fazendo a massa crescer. Não sei se vocês já repararam, quando você corta o bolo, ele é cheio de furinho. Aqueles furinhos é por onde o gás carbônico encontrou uma forma de sair. E ele vai buscando essa saída e vai crescendo o bolo, fazendo com que o bolo cresça a massa e você tem aquela estrutura de uma massa inicial para uma massa maior, que na verdade você não aumentou as quantidades, e sim você expandiu o volume ocupado a partir desse gás que vai sendo produzido. Tá legal? Utilizando as leis de Lavoisier e de Proust, determine os valores de A, B, C e D. São os valores que estão aparecendo aqui dentro da reação. Então eu tenho bicarbonato produzindo carbonato, água e gás carbônico. Esse aqui, vou marcar para ficar mais fácil, é o meu reagente. E tudo isso é o produto, é o resultado da minha reação. Beleza. Se eu tenho 168 gramas no reagente, o somatório aqui tem que dar quanto? 168. Então, para isso, eu tenho 106 mais 18. Quanto que eu tenho que ter aqui para, somado a esses dois valores, que dê 168? O valor aqui vai ser 44 gramas. Tá legal? Reparem que quando eu mudei de linha, isso quer dizer, passei da primeira linha e vim para a segunda, eu alterei essas duas massas aqui, ó. De 18 passou para 9, de 44 passou para 22. Eu dividi as duas massas pela metade. Se eu dividir as duas massas pela metade, eu obrigatoriamente preciso fazer a mesma coisa aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Como eu vou alterar essas massas, eu vou dividir 168 dividido por 2, 84 gramas, 106 dividido por 2, 53 gramas aqui vai ser o valor. Então eu tenho
84 gramas, 53 gramas, 44 gramas. Ainda falta o D. Reparem o seguinte, daqui para cá, ó, 9 para 90, 53 para 530, 84 para 840. Eu multipliquei todo mundo por 10, não é isso? Se eu multipliquei todo mundo por 10, o que eu vou fazer com o 22 que está aqui? Vou multiplicar ele por 10, vou encontrar o 220. Então, quanto que vale A? 44 gramas. Quanto que vale B? 84 gramas. Quanto que vale C? 53 gramas. Quanto que vale o D? 220 gramas. Então, a partir das leis de Lavoisier e de Proust, dessas duas leis ponderais, eu tive condições de saber qual é o valor das massas alteradas a partir de novos processos, de novos experimentos feitos com aquelas mesmas substâncias. Tá legal? Na questão seguinte, que a gente tem é o seguinte. O alumínio é obtido pela eletrólise da bauxita. Nessa eletrólise, ocorre a formação de oxigênio que reage com um dos eletrodos de carbono utilizados no processo. A equação balanceada, que representa o processo global, então tem aqui a reação química que acontece de forma global. Ela é dividida em várias reações, mas essa vamos dizer assim, é a reação que acontece de um modo geral. Se temos 204 gramas de óxido de alumínio, 36 gramas de carbono, sendo produzidos 108 gramas de alumínio, qual será a massa de CO2 produzida? Bem, o que eu preciso fazer? Eu sei que eu tenho 204 gramas dessa substância, do óxido de alumínio, 36 gramas de carbono, e foram produzidos 108 gramas de alumínio. O que eu quero é essa massa aqui. Muito simples. Por que é muito simples? Lei de Lavoisier. Massa do reagente é igual à massa do produto. Qual é a massa do reagente? A massa do reagente é 204 mais 36. 204 mais 36, 240 gramas. Significa que 240 gramas tem que ser esse total aqui. Só que eu já tenho 108 gramas. O que eu faço? Faço 240 menos 108, para eu saber quanto que eu tenho de valor aqui. Para somar a 108 e dar 240, eu tenho que ter 132 gramas. É a massa de gás carbônico que eu vou produzir a partir dessas quantidades de substâncias no reagente. Então, 132 gramas, letra A, seria a minha opção correta aí. Certo? Bem, gente, com isso, a gente fecha as leis ponderais. Falamos sobre as 3 leis ponderais, lei de Lavoisier, lei de Proust, lei de Dalton. Entendemos os processos de cada uma delas, exercitamos, vimos como é que a gente faz para entender esse processo. São leis simples, processos até simples, né? Você pode pensar, né? Pô, mas é bem tranquilo isso. Mas eles dão a base para os conteúdos mais específicos, que é o que a gente vai entrar no próximo momento, na próxima aula em questão de cálculos químicos. Legal? Então espero que tenha sido tranquilo. Até a próxima aula. Um grande abraço.